A música profana tem origens que remontam aos primeiros capítulos da humanidade. Após a queda do homem, Jubal, descendente de Caim, é citado como o primeiro a criar instrumentos musicais, iniciando o uso da música fora do contexto sagrado. Mais adiante, o Egito Antigo surge como uma das primeiras civilizações a registrar suas práticas musicais, marcando o início da música voltada ao entretenimento, à celebração e ao culto aos outros deuses. O início do uso das síncopes tem origem no Egito Antigo. Segundo historiadores, foi aqui que iniciou-se a utilização da percussão sincopada. Os sacerdotes dos templos utilizavam-se das síncopes para provocar transe e outras perturbações. Com o tempo, essa prática de adoração pagã foi levada para a África Central, estabelecendo-se especialmente na República Democrática do Congo, que se tornou então o centro da religião voodoo. Anos depois, com o tráfico de escravos, essa música polirrítmica, sincopada, de batida ininterrupta, migrou para a ilha francesa de Santo Domingos, atual Haiti. Após a Revolução e Independência do Haiti, grande parte da população migrou para os Estados Unidos, no estado de Louisiana, que anteriormente era colônia francesa. E na cidade de New Orleans, tanto escravos africanos como haitianos livres se reuniam aos domingos num local que ficou conhecido como Congo Square. Inclusive, eu já estive lá, e é uma praça onde eles cantavam, tocavam e dançavam, preservando os seus rituais e música voodoo. Posteriormente, a combinação desses ritmos africanos com as melodias e harmonias europeias deu origem a gêneros como ragtime, jazz, blues, rhythm and blues, rock and roll e os seus derivados. A palavra blue em inglês quer dizer azul, mas blues, com S no final, não é plural de azul. É uma outra palavra que quer dizer melancolia, depressão, tristeza. Essa música, o estilo blues, era a música que expressava a tristeza do negro escravizado pela situação onde ele estava. O manual da nossa igreja recomenda que nós evitemos todas as melodias que partilhem da origem do rock, do blues, do jazz e formas relacionadas com esses estilos. E por quê? Essas formas de músicas estão relacionadas com ideias pagãs, estão relacionadas também com coisas de muito de baixo nível. Por exemplo, o rock, por exemplo, o jazz, são expressões bem chulas e que denotam um estilo de música que nos puxa para baixo. E todos esses ritmos, eles inevitavelmente vão ter algum tipo de influência sobre o nosso organismo. No final do século XIX, nos cabarés de Nova Orleans, surgiu uma nova música. Essa música veio do blues, juntou com as músicas de bandas marciais e de orquestra dos brancos, fez uma amálgama e surgiu o jazz. O jazz é um blues mais refinado, mais virtuosístico, onde os instrumentistas precisam ser muito bons, eles fazem improvisos com os seus instrumentos em determinados tempos. Vem da raiz do blues. Então o que que traz? Traz as harmonias dissonantes, com uma dissonância encadeada na outra, e o deslocamento rítmico dançante, que causa a dança, que causa movimento físico. Durante o século XIX e a primeira metade do século XX,
Os estilos musicais mais populares nos Estados Unidos eram o blues, o jazz e o swing. E especificamente em 1952, alguns anos ali após a Segunda Guerra Mundial, o radialista Alan Freed começou a postar, a transmitir através da sua rádio um novo estilo musical, que nada mais era uma junção de elementos específicos desses três estilos musicais mencionados. E esse novo estilo musical, essa mistura de elementos que era mais um blues, mais acentuado, com guitarra elétrica, com baixo elétrico e com bateria, caiu no gosto do povo. Esse termo rock and roll é uma gíria que a tradução mais próxima que nós temos é rala e rola. É a gíria que os negros usavam para o ato sexual. Rock and roll. Rock é balançar e roll é rolar. Então, Alan Freed, pensando em que nome que ele poderia dar para esse novo estilo musical, pensou em rock and roll. Olha, é uma gíria muito popular entre os jovens. Então, denominando esse novo estilo musical de rock and roll, o nome vai pegar. E os jovens vão se identificar ainda mais com esse novo estilo musical. O sexo e as drogas já estão embutidos no próprio nome desse estilo musical. Quando pensamos no estilo rock, é quase automático lembrar do estereótipo rebeldia, drogas, sexo livre. Mas logo depois surgem na nossa mente os sons e os instrumentos que marcam esse estilo. Curiosamente, o instrumento que uma pessoa toca costuma carregar um rótulo. Quem segura um pandeiro é associado ao samba, o ukulele ao reggae e o violoncelo à música erudita. Já a guitarra, baixo ou bateria remetem quase automaticamente ao rock. Mas será que o problema está no instrumento? E a bateria pode ser usada na adoração? Então eu vou começar do princípio. A bateria é um conjunto de tambores e pratos. Tambores são instrumentos que não produzem nota musical. Alguns tambores, como o tímpano, até pode ser afinado, mas pela sua natureza logo ele perde a afinação. Por isso que um tímpano numa orquestra é usado apenas em alguns momentos para fortalecer o grave. Mas não se vê um tímpano fazendo melodia, porque os tambores são incapazes de fazer melodia. Quando nós vamos estudar um pouco sobre xamanismo, técnicas de transe e várias outras coisas, nós percebemos que, dependendo da forma que nós batemos, cada tambor atrai um tipo de espírito diferente nessas tradições. E nessas tribos, as pessoas se sentavam, cada uma em o seu tambor, e batia ali o seu tambor e atraía um tipo de espírito. Outro batia um outro tambor, outro tipo de espírito. E essa música ritmada era para induzir transe, e a intenção do transe é para que os demônios pudessem assumir a função das pessoas. Então, a bateria foi substituir esse conjunto de tambores, mas o efeito continua o mesmo. Em vez de ter 4 ou 5 pessoas tocando tambores, então um só poderia tocar os tambores. O que a bateria faz? São instrumentos de percussão, só, mais nada. A bateria contribui para a melodia? Não. A bateria contribui para a harmonia? Não. A bateria contribui para o ritmo, só, mais nada, só para o ritmo. Então, nós encontramos um texto no evangelismo que diz assim: não devemos nos opor ao uso de instrumentos musicais em nosso ministério, na nossa igreja. Não devemos realmente nos opor a instrumentos musicais, diz a serva do Senhor. Mas para o instrumento ser um instrumento musical, ele precisa no mínimo produzir melodia. Eu consigo produzir dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tudo no violão. Consigo reproduzir isso no instrumento de sopro, consigo reproduzir isso num piano, mas eu consigo reproduzir as notas musicais no tambor, na bateria. O instrumento apropriado para adoração é aquele que produz notas musicais. Tanto é que no céu é harpas que vai ter, que é um instrumento que produz harmonia, melodia
e a sua intensidade não sobrepõe a música cantada pelos adoradores. O instrumento que mais Deus gosta de ouvir é a voz humana. E um instrumento que supera isso não é apropriado para a adoração. Acontece que a melodia é onde a palavra é trazida à mente. É na melodia que a palavra, que é o que deve ser o nosso foco, o seu objetivo primário, na música na igreja, é na melodia que a palavra navega. O ritmo existe porque é necessário, a música existe no tempo, então para que o tempo seja organizado é preciso ter um ritmo. A bateria só contribui para esse elemento da música. Tá? Qual foi o objetivo da criação da bateria? Foi para fazer o ritmo, aquele ritmo que veio das religiões pagãs chamada Vodou, para induzir transe, para que fosse colocado agora junto com outras músicas, né? E ali veio o rhythm and blues, veio o jazz, o rock. Então a bateria foi criada exclusivamente para fortalecer essa música. Qual é a característica dessa música ou o que faz com que essa música seja tão utilizada justamente pelos seus efeitos? Então, o que caracteriza o rock é o ritmo sincopado. A bateria, ela foi criada para o ritmo sincopado. A maior contribuição do ritmo é para manifestações físicas, excitando movimentos motores do corpo, movimentos do corpo. Então, a bateria só vai contribuir, a bateria, cajon ou outros instrumentos percussivos, só vai contribuir para movimentação, tá? Ele não contribui para o espírito de contrição, não contribui para o espírito de entrega, não contribui para o espírito de aproximação com Deus. Contribui para movimentos corporais. É isso que nós queremos nos nossos cultos. Precisamos pensar isso. Além disso, quais os efeitos do ritmo da bateria e do som da bateria no nosso organismo? É estimular movimentação física. A música de adoração não tem movimentação física. Mas o motivo para a bateria não ser utilizada na adoração. Outra coisa, estimula hormônios do estresse e outros hormônios que produzem prazer. Por que será que hoje tantas pessoas estão preocupadas e querem usar a bateria na igreja? Porque começaram a escutar músicas seculares que contêm bateria e esse ritmo, causou vício e agora querem também que a música da adoração, executada no sábado, alimente o seu vício. Mas esse efeito é causado em todos os adoradores. Mesmo aqueles que não têm vício estão sendo influenciados e sofrendo os efeitos da bateria e do seu ritmo. Quando eu digo da bateria, é o ruído produzido por ela. E o ritmo é o ritmo sincopado produzido por ela. Outro instrumento é o cajon, que está sendo bastante usado também. Minha igreja não tem bateria, mas tem o cajon. O que é o cajon? O cajon surgiu no Peru, com os negros escravizados do Peru, que eles foram tirados os seus instrumentos musicais nativos. O que eles fizeram? Pegaram caixas vazias de frutas e, sentados em cima, começaram a bater nessas caixas e tal. Mesmo que nós pegássemos a bateria, colocássemos a bateria num tanque batismal, vamos batizar a bateria, ela vai sair dali e vai continuar fazendo ruído e fazendo barulho e vai continuar sendo tocada para ritmo sincopado. Quanto melhor tocarmos a bateria, mais ritmo sincopado e mais ritmo de rock e jazz ela vai fazer. Não importa se esse músico for formado ou não for formado, menos consagrado ou mais consagrado. No meu entendimento, o músico consagrado não usa esse tipo de instrumento para adoração. Meu nome é Adriano, eu tenho 38 anos e hoje eu sou estudante do 5º ano de medicina. Mas antes eu também cursei a faculdade de música na Universidade de São Paulo, então eu também sou músico.
Eu estudei licenciatura na USP, eu estudei percussão sinfônica na Escola Municipal de Música de São Paulo, e estudei bateria também na antiga ULM, Universidade Livre de Música, lá em São Paulo. Fui professor de percussão, de bateria por muitos anos em conservatórios, eu toquei e gravei com muitos grupos aí ao longo dessa jornada. Depois de muitos anos e depois de passar por um momento muito difícil na minha vida, eu assisti uma semana de oração que foi como um divisor de águas, tanto na minha vida espiritual, na minha relação com Deus, né? E depois disso, várias mudanças aconteceram na minha vida. E uma delas, muito importante, foi que a minha sensibilidade com algumas coisas mudou. E uma delas foi a bateria. Naquele período, através de todas as mudanças que eu tinha feito na minha vida, a minha alimentação, todas as coisas que eu vejo, todas as coisas que eu escuto, e etc., né? Eu não me sentia mais confortável em ser um percussionista no âmbito da igreja. E eu me refiro aí à bateria, ao cajón, à percussão de efeito rítmico marcado, né? Porque tocar esses instrumentos, para mim, é como um delírio, é como que eu entro numa bolha e não existe nada mais. Eu fico muito em êxtase, eu gosto muito de tocar isso. Mas no meio disso tudo, onde é que ficou o sentido? Onde é que ficou o sentido da letra, da música? Que muitas vezes não tem muita profundidade, né? Onde é que ficou a razão do louvor no meio do que parece ser só emoção? E nessa época eu não tinha conhecimento de fisiologia para entender o que acontecia. Hoje eu entendo muito melhor que nós somos seres fisiológicos, bioquímicos. O tempo todo a gente está produzindo neurotransmissores, hormônios, etc., que geram uma resposta do nosso corpo e do nosso corpo para fora. Ou seja, nesse caso específico da bateria, do ritmo marcado, são estímulos que estão chegando ao meu corpo, que chegam ao meu cérebro e que estimulam uma resposta. Respostas, na verdade, né? Que respostas são essas? Começando pelo básico, ao participar de uma música percussiva, ritmada, quer você queira ou não, vai gerar uma resposta. E uma das primeiras respostas é a liberação de hormônios, como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, que são hormônios que, direto ou indiretamente, vão causar o que a gente chama de vasoconstrição, ou seja, vão deixar as artérias mais tensionadas, diminuir o calibre das artérias, né? Isso o que faz? Isso leva a um aumento, por exemplo, da pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, dilata as pupilas, tudo isso é ativação do sistema simpático, que a gente chama, né? O sistema de fuga, de luta ou de excitação. A música ritmada, com bateria, o ritmo marcado em excesso, essas ondas, elas entram pelo meu sistema aditivo e chegam ao cérebro em algumas regiões que são responsáveis pelo sistema de recompensa. Essas regiões, por exemplo, são as responsáveis por liberar dopamina, né, que é esse famoso neurotransmissor, que ele é responsável pela sensação de prazer durante um processo, né, o reforço positivo. A gente tem as endorfinas, que são esses hormônios que dão a sensação de relaxamento, mas também dão a sensação de euforia, né? A gente tem a serotonina, esse famoso neurotransmissor, conhecido pela sensação de bem-estar. A liberação desses hormônios, como a dopamina, por exemplo, a gente pensa que a gente está envolvido numa adoração espiritual, numa experiência espiritual, por causa das sensações físicas, e não pelo consciente. E quanto mais intenso, ou quanto mais prioridade tem o ritmo, mais o corpo responde com excitação, em vez de reverência, ou em vez de introspecção. Enfim, o que a gente está tentando aclarar aqui é que, repito, né? Independentemente de você querer ou não que seja assim, é assim. O corpo, ele recebe o estímulo e dá uma resposta a esse estímulo. E essa resposta é o que sai de mim, é o que eu entrego a Deus no momento da minha adoração. O equilíbrio, ele sempre é fundamental, mas algumas coisas não devem estar na balança para o equilíbrio. Por que eu preciso de uma bateria? A questão é que eu preciso de uma bateria porque eu estou fazendo músicas que têm um deslocamento rítmico muito acentuado. E para fazer esse deslocamento eu preciso de um instrumento que marque o tempo de forma precisa
para eu poder fazer o deslocamento em cima do tempo marcado. Se eu não tiver uma música com tempo deslocado, a bateria não tem lugar. Por exemplo, o que uma bateria pode contribuir para o hino Ó Deus de amor, vimos nós te adorar? O que a bateria pode contribuir para um hino Bem junto a Cristo eu quero estar? Ela fica sem papel, fica sem função. Agora, quando eu canto as músicas mais modernas, que são altamente deslocadas, eu preciso da bateria, senão a música fica perdida. Esse é o nosso problema. Não é a bateria, é o tipo de música que nós estamos fazendo. Eu, pessoalmente, desde aquele período, eu decidi não tocar mais bateria no âmbito da igreja ou na música de adoração. Por tudo que eu entendi que representa. E por tudo que causa, não só em mim, mas no outro que está escutando. A gente sabe o que foi que Caim ofereceu a Deus. E Abel, ele não colocou algumas frutas lindas, perfeitas, junto com a oferta que ele ofereceu. Entende? Deus deseja o meu culto racional, como diz lá em Romanos 12:1. E a razão, ela nunca vai prevalecer em um meio em que o ritmo é usado e que causa esses efeitos. Então, a minha opinião sobre bateria é que ela não deve ser usada na adoração pelos seus efeitos físicos e por sua associação com o rock e o jazz. E nós, como membros da Igreja Adventista, que seguimos o manual da igreja, lá está bem claro. Músicas que do tipo rock e jazz e seus híbridos serão evitadas para ser tocadas ou cantadas em adoração em qualquer ambiente. Eu gostaria de recomendar duas coisas. Tem um artigo muito interessante chamado O uso da percussão na adoração à luz da Bíblia. Esse artigo está no site Música Sacra e Adoração. O link vai ficar aí na descrição. É um artigo bastante extenso, destacando os principais problemas desse tipo de instrumento. E eu gostaria de recomendar também o livro Bateria, Rock e Adoração, de autoria de Carl Satalbazidis. Ele é editado, foi publicado pela editora Luz do Mundo, ele está esgotado atualmente, mas já está se pensando em refazer a produção dele. Mas é um livro muito bom. Esse autor, ele é formado em bateria, ele é formado em música no instrumento bateria e é um pastor atualmente, ele sabe exatamente o que ele está falando. Algumas pessoas, querendo justificar o uso de alguns instrumentos polêmicos na igreja, acabam se utilizando de um falso argumento. Se o piano foi criado para ser usado nos cabarés e hoje é usado nas igrejas, não haveria problema de usarmos os instrumentos que foram criados para o blues e jazz durante os cultos. Mas será que é mesmo assim? Sou professora de piano e tenho estudado esse instrumento tão complexo e completo há décadas. E falar sobre ele é, para mim, apaixonante. Bom, foi no início do século XVIII, na Itália, que o luthier Bartolomeu Cristofori, insatisfeito com as limitações do cravo, que é um instrumento também de teclado, mas sem a possibilidade de tocarmos os sons fortes e fracos, fez com que ele desenvolvesse o gravicembalo col piano e forte, que significa cravo com piano e forte. E hoje nós chamamos de piano. E esse belo instrumento, ele é capaz de produzir sons fortes e fracos. Vejam só. Uma mesma tecla, você pode executar o som muito suave ou forte. E não tínhamos isso no cravo. Então essa foi uma grande
evolução tecnológica da época para os instrumentos de teclado. Com isso, vale mencionar que foi apenas no final do século XIX, início ali do século XX, especialmente com o surgimento do ragtime e do jazz lá nos Estados Unidos, que o piano começou a ser utilizado em cabarés, pois o instrumento estava se popularizando ainda mais em ambientes de entretenimento. Portanto, dizer que o piano foi criado para os cabarés, isto é, que possui origem profana, com o intuito de validar o uso da bateria nas músicas da igreja, é um argumento falso. O piano foi criado muito tempo antes de ser usado nos cabarés. Porém, a despeito da origem dos instrumentos, a bateria deve ser rejeitada, acima de tudo, pelos efeitos que ela provoca no nosso corpo. Há ainda a questão de a escola dos profetas usar, isso está relatado na Bíblia, usava tambores e flautas. Inclusive é citado no livro de Samuel que Saul, quando foi consagrado como rei, encontrou com profetas que vinham profetizando ao som de tambores e flautas. Qual é a instrução aí nesse caso? Veja, quando Deus não deu ainda uma instrução clara sobre um assunto, ele aceita aquilo que aquela cultura pode oferecer. Não havia ainda nesse momento instruções claras sobre como deveria ser o serviço de adoração a Deus. Não havia instruções claras sobre o que seria aceito ou não. Além disso, os profetas não estavam no ambiente do templo, isso só veio bem depois. E aí, quando o templo foi formado, Deus deu a Davi, através de Natã e Gade, os profetas de Deus, deram a Davi as instruções diretas de como deveria ser organizado o serviço levítico. A partir deste momento, nem tambores, nem flautas foram jamais usados na música a Deus. Por quê? Porque eram instrumentos usados no entretenimento popular, no entretenimento de música folclórica ou de danças populares, nas manifestações populares em geral. No tempo dos profetas, da escola de profetas de Samuel, não havia ainda essa instrução. Então, sim, Deus aceitou perfeitamente aquilo que os profetas ofereciam. Tá? Eles estavam profetizando ao Senhor dentro da luz que eles possuíam. A Bíblia é bem clara ao dizer que Deus não leva em conta o período de ignorância. Deus vê o coração, não tanto a manifestação exterior. Acontece que se há uma instrução clara, não seguir essa instrução demonstra que o coração está em rebeldia para com Deus. Portanto, o coração está em falha e não a manifestação em si. No caso dos profetas, não era esse o caso. Eles estavam fazendo aquilo de coração, louvando realmente a Deus, e Deus aceitou. Para muitos que não sabem, na região africana, usa-se um instrumento que passou a ser chamado popularmente como tambor. Em minha terra, ela é chamada de batuque. O batuque é um instrumento de percussão, em que ele é usado especialmente em rituais específicos. Quando numa determinada aldeia está para se realizar um ritual que envolve uma festa aos antepassados ou aos espíritos das pessoas que morreram, normalmente existe uma classe separada de homens que não é qualquer pessoa que vai tocar o batuque. Porque esses homens, eles são preparados e instruídos que, de acordo com o ritmo, eles estão invocando e chamando um espírito específico para se manifestar naquele preciso momento. Batidas similares ao funk, por exemplo, que muita gente não sabe, eles não fazem ideia que tipo de espírito está sendo evocado naquele preciso momento. Na África, batidas como estas, elas são utilizadas em momentos de rituais de circuncisão, momento de rituais também para evocar os espíritos da chuva, o espírito da caça e o espírito de proteção. Em alguns momentos,
quando se trata de um ritual ou de uma tradição ligada ao casamento, os batuques são tocados num ritmo específico em que eles evocam o espírito da sedução, o espírito do amor, onde as pessoas dançam freneticamente e elas podem até dançar a noite inteira. Vocês percebem quão importante é a gente compreender a diferença de seguirmos a orientação divina ao invés de nos atearmos às tradições? Se Davi, através da sua música, tocando a sua harpa, não cantando, mas tocando, os espíritos maus eram afastados, então o que você acha? Na África, quando existem rituais em que envolve a evocação de espíritos, é usado o batuque. E quando o batuque, ou tambor, como queiram chamar, usando os mesmos ritmos, as mesmas frequências, muitas vezes são demônios que estão sendo evocados nos nossos cultos de adoração e não os anjos celestiais. Respeitar as culturas de cada país não significa dizer que é permitido trazer para dentro da música sacra elementos de música popular, com seus estilos, instrumentos profanos, como o batuque que eu mencionei, e outros que são usados na minha terra, como o kisanje e a marimba. Se por acaso alguma igreja adventista na África utiliza esses estilos culturais em suas músicas religiosas, isso é tão errado quanto no Brasil. Algumas igrejas adventistas trazem para dentro da igreja estilos populares como o rock e o samba. E com certeza esse estilo precisa ser rejeitado, porque eles são completamente profanos. É errado valer-se do argumento de que se a igreja adventista do sétimo dia na África utiliza instrumento como batuque ou tambor, como queira chamar, por exemplo, que isso seja permitido fazer em outras igrejas, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Precisamos seguir aquilo que é a orientação divina, porque na verdade nós somos tirados da cultura do mundo, da cultura do pecado, para uma cultura santa e sagrada. Esta é a cultura do qual nós devemos seguir, orientação divina, e não nos prendermos às culturas profanas. A música sempre teve um papel central na adoração a Deus, como meio de expressar os sentimentos mais profundos do coração humano. No entanto, nem toda forma de música é aceita por ele. Independentemente da cultura a qual pertencemos, seja africana, asiática, europeia ou outra, existe um padrão universal que agrada ao Senhor. Este padrão vem da cultura do céu. Assim, a música sacra deve ir além das influências culturais, locais e se alinhar ao modelo do céu. Alguns buscam justificar o uso de certos instrumentos, como a bateria, baseando-se em textos bíblicos fora do contexto, como o episódio de Miriam tocando os tamborins após o Êxodo. Contudo, este momento ocorreu antes de Deus revelar diretrizes claras sobre a adoração e foi influenciado pela cultura egípcia na qual os hebreus viveram por séculos. No contexto egípcio, as mulheres que eram musicistas, elas usavam os instrumentos como os tamborins em celebrações. Deus não havia dado diretrizes claras sobre a música da adoração, mas aceitou aquele louvor como um ato sincero de gratidão, mesmo que influenciado pela cultura do cativeiro. Deus nos chama a uma música de louvor pura, reverente e livre de influências mundanas. Que nossas escolhas musicais reflitam a santidade do céu. Adore com discernimento e fidelidade. O céu espera por uma adoração verdadeira.